Exclusivo. O Ministério Público do Trabalho pede o afastamento do presidente da Fundação Palmares. Sérgio Camargo é acusado na Justiça de assédio moral, discriminação e perseguição ideológica. A ação contra Sérgio Camargo foi protocolada na última sexta-feira. E o Fantástico teve acesso aos 16 depoimentos de servidores e ex-funcionários que revelam uma rotina de humilhação e terror psicológico. A reportagem é de Guilherme Bellarmino. Máquina zero obrigatória para a negrada. Negro de esquerda é burro. A escravidão foi terrível, mas benéfica para os descendentes. Essas são frases de Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. As declarações geraram repúdio do movimento negro. Pelo teor racista, foram questionadas na Justiça e até pela Organização das Nações Unidas. Agora, uma ação do Ministério Público do Trabalho pede o afastamento de Camargo, mas pelo que acontece dentro da fundação. A denúncia é de assédio moral, perseguição ideológica e discriminação. Aconteceram, de pessoas serem chamadas a gritos e de serem humilhadas publicamente. Comentários, por exemplo, de que esses homens que têm esses cabelos altos e que são da periferia, tudo malandro. Associações nesse sentido, de que essas pessoas são bandidas. A voz é de uma ex-funcionária. Essa investigação começou a partir de denúncia apresentada pelo movimento negro, de suposto assédio moral praticado no âmbito da Fundação Palmares. O assédio moral é uma violência psicológica e produz sérios danos à saúde dos trabalhadores, ansiedade, depressão. A investigação ouviu relatos de 16 pessoas. Todos os depoimentos convergiram para o mesmo ponto: a prática de assédio moral em decorrência de perseguição político-ideológica praticada pelo seu presidente, senhor Sérgio Camargo. Os depoimentos revelam que Camargo se referia à necessidade de se caçar os esquerdistas e pedia que, se achasse um esquerdista, era para avisar. Contratado pelo próprio Sérgio, um diretor era chamado de direita bundão por não ter coragem de mandar esquerdistas embora. O diretor conta que se negou a assinar uma ata de preços sem um parecer favorável e ouviu do presidente: quem não tiver coragem de assinar, que entregue o cargo. Após o episódio, 3 funcionários deixaram a fundação. Outra ex-funcionária conta que Sérgio teria exposto sua intimidade e dito mentiras sobre seu comportamento. A conclusão: Sérgio Camargo contaminou todo o ambiente de trabalho e instalou um clima de terror psicológico. Há relatos de trabalhadores que desenvolveram síndrome de pânico, que estavam com ansiedade, que pediram para sair da fundação, servidores concursados, em função do clima degradado e em função da discriminação praticada. Essa discriminação era pior com pessoas negras. Um dos depoimentos diz que Camargo ficava incomodado com uma funcionária que para ele tinha cabelo típico de aparência de esquerdista. Nas redes sociais, ele faz comentários semelhantes. Para negrada vitimista e chorona, seu cabelo Black Power não é um templo sagrado. Sérgio Camargo foi indicado pelo governo Bolsonaro em novembro de 2019. A nomeação foi suspensa por causa de suas declarações nas redes sociais, mas acabou liberada pelo STJ. Nos primeiros dias de gestão, o movimento negro já pedia sua saída. A investigação revela como o Sérgio reagiu a esse protesto. Houve uma reunião com o então secretário de Cultura na Fundação. O secretário teria afirmado que cabeças iriam rolar e que os esquerdistas seriam localizados. O secretário de Cultura era Roberto Alvim, responsável direto pela nomeação de Sérgio Camargo. Como um momento de terror psicológico. Eles colocaram que quem fosse contra o pensamento dele seria duramente penalizado. Alvim foi demitido semanas depois por gravar um vídeo com frases semelhantes às do ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels. Mas os ataques de Sérgio continuaram. Movimento negro, vagabundos do movimento negro. Esse score é maldito. Criada em 1988, a Fundação Cultural Palmares tem a missão de preservar os valores culturais, sociais e econômicos da influência negra na sociedade brasileira.
Um exemplo foi a criação de uma lista de personalidades negras no site da entidade. São dezenas de nomes do esporte, da cultura, da política e outras áreas. Mas Sérgio Camargo decidiu excluir alguns homenageados. Como foram essas tentativas do Sérgio de tirar esses nomes? Ele chegou a fazer solicitações ao setor que ficava responsável pela parte de comunicação e houve resistência de alguns funcionários e diante dessa resistência ele chegou ao ponto de ter que procurar ajuda em outros setores para conseguir que isso fosse feito. A repercussão negativa fez Sérgio Camargo criar uma portaria para justificar a decisão. Ele definiu que a Fundação Palmares faria apenas homenagens póstumas e que novas personalidades seriam incluídas em razão do mérito e da nobreza de caráter. 27 pessoas vivas deixaram a lista. Um dos excluídos foi o ex-pugilista Servílio de Oliveira. Em vida é melhor, você pode desfrutar, né? Você pode falar sobre isso. Agora, a partir do momento que chega lá um cidadão e retira o nome das personalidades que lá estão, isso é apagar a memória. Servílio foi bronze nas Olimpíadas de 68, a primeira medalha do Brasil no boxe. Ao se aposentar, virou técnico, depois empresário. Aos 67 anos, se formou em Direito. Foi o filho, também advogado, quem sugeriu uma ação para recolocá-lo na lista de personalidades negras. O judiciário entendeu que sim, que foi um ato arbitrário. E que esse ato arbitrário causou ao meu pai dano. Um advogado ligado ao movimento negro também questionou com uma ação popular a exclusão de outros nomes. Uma grande indignação tomou conta não apenas de mim, mas de toda a militância do movimento negro. A minha geração é totalmente inspirada nessas pessoas que estão sendo agora atacadas. A ação conseguiu a reinclusão do artista Madame Satã e das ex-ministras Benedita da Silva e Marina Silva na lista. Já a atriz Zezé Mota continua fora. Essas histórias não podem ser apagadas, não é? Essas figuras não podem desaparecer, e nem o que elas fizeram. Quando uma criança negra vê algum negro que deu certo, ela diz, então eu também posso, né? E aí isso é um estímulo para que ela lute. Estímulo à luta. O boxe brasileiro teve o melhor desempenho da história nos Jogos de Tóquio. 3 medalhas. Ouro de Herbert Conceição, prata de Bia Ferreira, bronze de Abner Teixeira, que faz questão de valorizar quem abriu o caminho. Desde que você começa no boxe, você ouve falar, né? Poxa, aquele cara lá no começo, Servílio, a gente já fala dele como um ícone, como uma lenda do nosso esporte. Esperar morrer é fácil, né? Depois que o cara morrer lá e colocar uma estátua, uma homenagem. É bom, enquanto ele está vivo, que ele possa aproveitar isso e desfrutar dessa alegria junto com nós. E você pode servir de espelho para as futuras gerações. O Brasil está perdendo aí de ter um espelho. Se divulgassem mais a medalha que eu conquistei lá atrás, talvez o Brasil não tivesse que esperar 44 anos para conquistar as suas medalhas que conquistou de 2012, 2016 e 2020. Em maio, Servílio venceu a disputa na justiça, mas até agora a Fundação Palmares não recolocou seu nome na lista de personalidades negras. Servílio dá um exemplo, né, como grande lutador que é, também nesse aspecto da ação política e da reivindicação de que essa história, a história dele no boxe, tem uma contribuição fundamental da população negra. A Coalizão Negra por Direitos fez um dossiê apontando como ilegal a portaria que excluiu os nomes e denunciou Sérgio Camargo à ONU. Ele coloca em prática ações que contrapõem a missão institucional da própria Fundação Palmares. Sérgio Camargo respondeu com ofensas e disse ter dado risada da acusação por violação de direitos humanos. Segundo um ex-diretor da Fundação, Sérgio ri e zomba do fato de responder a mais de 30 processos. Sua chefe de gabinete passa o dia todo fazendo defesa dele junto aos processos que ele responde na Justiça e na ONU.
Enquanto isso, o próprio Sérgio gasta mais tempo na frente do Twitter postando ou do Facebook caçando funcionários esquerdistas do que trabalhando. Funcionários contam que palavrões são comuns em reuniões na fundação, e um deles faz questão de destacar. Em reuniões com agentes de outros órgãos, ele demonstrava saber conter sua falta de decoro. O Fantástico pediu uma resposta de Sérgio Camargo sobre a investigação do Ministério Público do Trabalho. Ele não respondeu à solicitação, mas em publicações no Twitter, disse que as perguntas feitas pela reportagem são caluniosas e difamatórias. Reafirmou que orgulho do cabelo é ridículo para o negro e confirmou que Roberto Alvim foi a sede da Fundação Palmares após o protesto do movimento negro em novembro de 2019. O Fantástico também procurou Roberto Alvim para comentar a denúncia de que teria intimidado funcionários da Fundação durante uma reunião quando era secretário de Cultura. Em nota, ele disse que apenas participou de reunião para apresentar Sérgio Camargo, que jamais ocorreu qualquer ato de intimidação aos servidores e que invasões a Palmares não seriam toleradas. Além do afastamento imediato de Sérgio Camargo, o Ministério Público do Trabalho pede que ele pague R$200 mil como indenização por danos morais. Ao invés de fomentar, defender, promover o imaginário, a memória, a contribuição histórica da população negra para a formação da cultura nacional, ele faz o contrário. Ele está lá prestando serviço para os nossos algozes históricos. Pelos relatos de quem conviveu com ele, Camargo tinha confiança de que nunca seria punido por declarações polêmicas ou perseguições no ambiente de trabalho. Em reuniões, ele dizia: "Eu sou apoiado pelo Bolsonaro e nada vai acontecer comigo."